essa imagem que você vê agora não é de uma reportagem não, é nossa repórter ao vivo, tá? Porque nos últimos dias o nível do rio Tocantins subiu e parte do município ficou submersa. A nossa repórter, a Poliana Gomes, tem as informações ao vivo pra gente. Poliana, um bom dia para você. Eu quero pedir para você primeiro atualiza aqui pra gente onde você está, qual cidade você está, o nome desse rio e quanto choveu, foi ontem, porque pelo jeito hoje está aberto o tempo, né? Para que chegasse numa situação como a gente vê nessa imagem e as famílias presas em casas, assim, ilhadas, né? Bom dia, nós estamos em Marabá, sudeste paraense, é um dos municípios que está sofrendo com as cheias dos rios Tocantins e Itacaiunas, que cortam essa parte aqui do estado. E a situação é essa, é esse cenário que vocês estão acompanhando e que se tornou um drama para as famílias que moram nessa área de Marabá. O que acontece é que esse fenômeno, ele de alguma forma já é comum nesse período do ano aqui no sudeste paraense, principalmente em Marabá. Só que essas chuvas mais intensas começaram mais cedo, praticamente já desde dezembro, agora janeiro também. Essa cheia, ela normalmente é esperada já para os meses de fevereiro e março, que é quando também as próprias autoridades e as famílias começam a se preparar, então, para passar por uma situação como essa. E o que acontece também é que o rio Tocantins, ele corta não só o Pará, mas também outros estados, e a consequência de chuvas em outras regiões, da mesma forma, continua impactando aqui também as famílias que residem, então, em Marabá. Tanto que foram 2 dias ensolarados aqui, sem nenhuma chuva no município, e isso não impediu, então, que o nível da água continuasse avançando, chegando a essa marca aí de 12 metros e 56 centímetros, sendo que já é até uma marca considerada histórica, né, em relação a essas cheias em 20 anos. É importante que você esteja aí, Poliana, para a gente ter dimensão, né? O Brasil é muito grande, num lugar que está a 40 graus, o outro lugar, como Marabá, no Pará, está assim, submerso. 2.000 famílias estão desabrigadas em Marabá, no Pará. Com a chuva dos últimos dias, o nível do rio Tocantins subiu e parte do município ficou submersa. A repórter Poliana Gomes tem as últimas informações. Poliana, qual é a situação por aí nesse momento? Nos últimos 20 anos, milhares de pessoas estão desabrigadas. Vários abrigos foram construídos para acolher as famílias atingidas. Esse aqui é um deles. Quem conseguiu se cadastrar na Defesa Civil também tem recebido doações de alimentos, água, roupas, agasalhos. Outros 300 espaços como esse devem ainda ser erguidos de forma emergencial. Já são mais de 1.000 desabrigados em Marabá. No norte do país, Marabá, no Pará, sofre com a cheia do rio Tocantins. Voltou a chover na cidade e a gente vai para lá ao vivo com a repórter Poliana Gomes. Bom dia, Poliana. Atualiza a situação por aí para a gente. Bom dia, Sérgio. No último boletim divulgado pela Defesa Civil de Marabá, a régua pluviométrica marcou na manhã dessa terça-feira 13 metros e 4 centímetros. Que a gente tem acompanhado aí as cheias, né? Nível do rio Tocantins aumentando, alagamentos e cheias em Marabá. Vamos conversar com Poliana ao vivo aí, né, Poli? Infelizmente, muita tristeza. Diga exatamente onde você está. A gente já consegue observar que para passar por aí só mesmo com pequenas embarcações. Pois é, Amanda. A orla de Marabá, o principal ponto turístico aqui da cidade, já há alguns dias nessa situação. Marabá, com a repórter Poliana Gomes, que atualiza qual é a situação do rio nesse momento. Oi, Poliana, bom dia para você. Bom dia, Mariana. A situação em Marabá ainda é muito preocupante porque o nível dos rios Tocantins e Itacaiunas não para de subir. Bombeiros e militares do Exército ajudam as famílias na mudança. Várias ações estão sendo realizadas para ajudar os atingidos pela cheia. Cestas básicas e outros itens continuam chegando para serem doados à população. Por enquanto nós estamos por aqui, mas eu tenho grande fé em Deus que não vai chegar nós sair daqui para mais longe, voltar para nossas casas. Aqui a gente está mostrando a casa da Dona Wildes. Não é a primeira vez, todo ano sofre com a cheia. Só que dessa vez ela construiu aqui por conta própria
o barraco, que é onde ela está com os netos, e a situação é essa, e ela acredita, né, que em breve aí vai ser normalizada, né? É quando o nível da água começar a baixar, ela vai poder voltar para casa dela. Em nome de Jesus. É a maior cheia em 20 anos, tem até carro submerso. O que essas famílias que não conseguem abrigo, porque tem uma burocracia muito grande também, né? Como você muito bem disse, uma fila enorme para cadastrar cada família. Quem não consegue se cadastrar, faz o quê? E por quanto tempo? É isso que preocupa bastante quem está nessa situação, porque não sabem quando vão poder voltar para as suas casas, não sabem realmente se vão poder contar com esse suporte durante todo esse período, porque é cada vez maior o número de famílias atingidas e apesar de todo o esforço que está sendo realizado, a própria prefeitura e o governo do estado já anunciaram, né, que não vão deixar nenhuma dessas famílias desassistidas, mas há essa preocupação porque essas famílias não sabem em que situação elas podem chegar, já que o quadro já é muito crítico aqui. A tendência, ao que a gente percebe, até pela própria previsão meteorológica, é de mais chuvas e isso, consequentemente, deve chegar, então, a afetar mais famílias aqui no município. Então, essa área aqui, como vocês percebem, para chegar só mesmo dessa forma, através de embarcações. Esse tem sido o meio de transporte das famílias que residem aqui nessa localidade. A gente já tem a informação que foi repassada pela própria Defesa Civil, que são mais de 2.000 famílias atingidas. E voltamos a falar de chuva em todo o Brasil. A pior cheia do rio Tocantins em 20 anos deixa a cidade de Marabá debaixo d'água. Milhares de pessoas tiveram que sair de casa. Vocês acompanham nas imagens do RS Furtado que em muitas casas, praticamente, a água já chega à altura dos telhados. Então, não havia nenhuma condição realmente dessas famílias permanecerem aqui. Defesa Civil, bombeiros e Exército estão atuando para ajudar no remanejamento, então, dessas famílias que ainda estão passando por cadastro. Acompanhar com a gente? Bora! Eu tenho mais de 20 anos que eu moro nessa casa e quando eu não tenho onde deixar minhas coisas eu deixo trepado, mas eles saqueiam, até a fiação eles levam. Só mesmo olhando de cima para ter uma ideia do tamanho da área da cidade que está debaixo d'água. Mas é de perto que é possível ver as consequências da cheia para quem mora em Marabá. A maioria das casas no fundo. Algumas apenas com parte do telhado ainda à vista e que em poucos dias podem ficar totalmente submersas. Os moradores tiveram que ir embora. A gente está fazendo esse percurso aqui com a embarcação, já que só é possível chegar até essa área da cidade dessa forma, e a gente se depara com essa imagem aqui. Uma moradora usando uma outra canoa aqui para conseguir retirar da casa, que já está praticamente toda submersa, o que ainda é possível. A gente achava que não ia vir tão alto, né? Mas como veio, a gente está com medo de vir mais alto e molhar, porque já está tudo molhado, a gente está só acabando de tirar. Meu esposo fala para mim não chorar, mas não tem como. Essa iluminação tá igual o Segal aqui. Pode. Peraí, gato. Pode subir mais, que é melhor. Aí? Bora. Essa eu vou subir.
Vem, Paulo. A gente está subindo aqui, é uma escada improvisada e a gente vai dessa forma ter acesso à casa de uma das famílias aqui onde os moradores decidiram permanecer mesmo com a cheia. Daqui vocês podem ver, eles estão ilhados, só chegam na casa de embarcação. A gente pensava que a água não vem dessa altura e outra que a gente não tem para onde ir também, né? A gente já está até com medo da água chegar aqui e sempre assim a gente sair. Aí eu preferi ficar aqui na minha casa. Com a família, Cristina se mudou para um barco que fica atracado na orla da cidade. O principal ponto turístico de Marabá também se transformou em rio. Nunca me passou pela cabeça, nem pela ideia de morar numa embarcação. Essa embarcação foi cedida pelo dono desse barco para nós ficarmos aqui. Eu, minha filha e a minha neta. Em um dos pontos de atendimento da Defesa Civil, o dia inteiro, pessoas tentando se cadastrar para conseguir vaga em um dos abrigos. A minha casa é de altos e baixos, só que acontece que tem 4 doentes. Eu estou ficando meio doente também, porque tem que atravessar a água. Por isso que eu vim me enfrentar essa fila para poder ver se consegue. Todos os anos, o nível dos rios Tocantins e Itacaiunas sobe. Mas isso normalmente acontece nos meses de fevereiro e março, quando as chuvas são mais intensas. Dessa vez, desde dezembro, a água começou a invadir a cidade e o nível continua aumentando. Aqui, por onde medem a situação da cheia no município, em um só dia, a água subiu 14 centímetros. Falta pouco para alcançar a marca de 13 metros. Toda a situação desta manhã para a gente, falando do nível do rio Tocantins, que continua subindo ou não, e também qual é a situação por lá neste momento. Bom dia para você, Poliana. Bom dia, César. A situação aqui no município é ainda mais alarmante. O rio Tocantins alcançou a marca de 12 metros e 96. O número é 4 centímetros maior do que o registrado no dia anterior. Aqui na Velha Marabá, onde nós estamos, a área da cidade mais atingida pela cheia, o cenário é esse. São casas, comércios, ruas inteiras debaixo d'água. Para vocês terem uma ideia, essa área onde nós estamos, na Velha Marabá, que é uma das mais afetadas pela cheia, bem aqui nesse ponto, há um campo de futebol. A gente só consegue imaginar que aqui realmente havia esse cenário porque a gente ainda enxerga os refletores.